Olá, o Educa Floripa está entrando no ar. No programa de hoje, nós vamos conhecer o lado B da professora Alessandra Catarina Martins. Ela que é professora praticante de CrossFit lá no NEIM Abraão. Na nossa matéria especial, a gente foi conferir o encontro de secretários da Educação. E no quadro é o seguinte, nosso momento de reflexão, o assunto é perguntas ao final. Aqui comigo, o nosso convidado de hoje, eu falo com o Evandro Badim, que é diretor executivo da Junior Achievement de Santa Catarina. Tudo bem, Evandro? Tudo bem, Durão. Prazer estar aqui. O prazer é todo nosso, né? A gente começa o programa querendo entender, né, o que é, né, a JA, né, já que ela tem um grande objetivo hoje de inspirar e preparar jovens, né? Ela tem uma atuação já de 25 anos no mercado, né? Então, Duran, essa organização a gente conheceu aqui no estado no final de 96, mas ela é uma organização que neste ano completou 103 anos. Ela é a sexta organização mais impactante do mundo, inclusive neste ano indicada para o Nobel da Paz, o que é muito raro ver uma organização indicada, visto que ela beneficiou até o momento 100 milhões de crianças e adolescentes no mundo, em mais de 120 países. Nós temos a grata satisfação de trazer essa organização para cá no final de 96. O objetivo é esse, a missão é preparar e inspirar os jovens para que empreendam a sua vida, empreendam os seus talentos, mas mais do que isso, ter uma visão de que os jovens podem mudar a mentalidade e estarem com as habilidades necessárias para que sejam mais atraentes para o mercado e possam construir suas vidas e futuros. Isso, a JA, ela atua aqui no Brasil, especificamente aqui em Santa Catarina, né, que é o nosso tema de hoje. Mas o que ela traz? Ela traz tecnologias para a educação. Quando se fala em inspirar jovens, como é que é a atuação dela no dia a dia numa unidade escolar, por exemplo? Bacana essa pergunta. Primeiro que assim, é uma organização criada e administrada só por empresas privadas, portanto não tem envolvimento do governo ou verbas públicas. As empresas, através de várias metodologias, hoje mais de 100 em 30 línguas diferentes, os executivos das empresas são capacitados como voluntários, executivos e colaboradores, e também educadores de escolas, e através de metodologias com copyright mundial, por exemplo, relacionadas a finanças pessoais, ao empreendedorismo, à preparação para o mundo do trabalho, essas pessoas são capacitadas metodologicamente e algumas vezes em horário de aula, outras vezes fora do horário de aula, levam esse conteúdo que complementa a atuação das escolas. Em especial, durante escolas públicas, a gente atende hoje mais de 90% de escolas públicas do estado, ano passado em 259 cidades catarinenses. Então, claro que o objetivo sempre foi democratizar, visto que é um programa gratuito, tanto para as escolas quanto para os jovens, e mais ainda, um presente para as pessoas que são voluntárias. Então, as pessoas que participam são voluntárias nesse projeto, já têm a sua carga de experiência, né, vividas aí no seu dia a dia. A Júnior, ela prepara, né, vamos dizer assim, dá o tom desse ensinamento, e aí a pessoa vai para as unidades escolares passar essa experiência. Exatamente. E programas que vão de uma manhã de aula até algumas semanas de aula. Então tem programas, por exemplo, de curta duração. Se pegar um programa, por exemplo, relacionado ao tema do desenvolvimento sustentável, tem um programa com as crianças com 8 aninhos de idade, então muito precoce, logo após o letramento, onde eles entendem que é preciso nos desenvolvermos como Estado, como cidades, mas precisamos olhar para o nosso impacto, seja nas relações, no meio ambiente e tudo mais. Este programa, eles são muito jovens, então os voluntários também são preparados para esta dinâmica, como lidar com jovens dessa idade. E aí os programas vão aumentando a complexidade. Então já tem lá o Economia Já, sobre finanças pessoais, quando eles estão no 7º ano. Depois tem lá o Conectado com o Amanhã, como o jovem se conecta com o futuro e se prepara para o mundo do trabalho. E várias metodologias. Tem uma muito conhecida, que é a Mini Empresa, que é muito conhecida aqui, onde os jovens têm a oportunidade, então, de criar uma empresa na própria escola. Imagina que isso eles, desde a escolha do produto, o levantamento do capital, eles produzem de verdade. Isso, claro, eu estou falando de jovens já do ensino médio. Mas todos sempre nessa visão de que é possível influenciar estes jovens ainda na sua formação escolar, para que tenham melhores oportunidades, inclusive, de escolher que profissão, o que fazer, como ingressar no mercado, visto que parece que cada vez eles acessam mais tarde, né? Pois é. Então, a JA traz, então, a teoria e a prática
para dentro da sala de aula. Uma sala de aula que a gente viu aí por conta da pandemia que foi se esvaziando aos poucos, né? Muito por conta da Covid-19, muito por conta também do desânimo, né? Houve uma evasão de interesses, vamos dizer assim, por parte desse aluno, para voltar para a sala de aula, né? Houve um certo desânimo, né? Qual é o trabalho, né? Como é que é a visão da JA com relação a esse tipo de evasão, a evasão do interesse? Porque a gente fala até aqui daquela coisa da presença, né? Evasão presencial do aluno na escola, muito por conta da pandemia. Mas agora a evasão de interesse do aluno? E muito bacana esse termo, né? Evasão de interesse é muito bacana, mas assim, é muito complexo falar desse tema. Isso não é de agora, a pandemia só trouxe à tona um problema que já existia, que é a falta de atratividade hoje das nossas escolas. Quando eu me afasto do contexto, quando as disciplinas são muito teóricas, eu não entendo como que eu vou utilizar na minha vida, eu vou perdendo o interesse. Ademais, por todos os devices que hoje o jovem tem, acesso à internet, YouTube, aquilo ali que competem diretamente com o tempo da escola. Então a gente fala no Junior Time que a gente compete hoje com o tempo dele, o tempo e a atenção. Nós temos problemas que vêm sendo trazidos à tona com problemas, inclusive, emocionais, né? Porque o jovem não só perde o interesse, como perde a sua motivação, o seu ambiente que o motiva a estar na escola. Se a escola é um maior ambiente de socialização, onde eu encontro os meus amigos, onde eu troco figurinhas, onde eu converso, e daqui a pouco eu não tenho mais a escola como esse centro de convivência, eu só tenho uma tela de computador, é claro que hoje, se você falar para um jovem de live, de programa online, ele está querendo fugir disso, porque ele teve essa experiência no pior momento da vida dele, onde ele não podia encontrar os amigos. Então nós estamos falando aqui de um efeito pandemia que trouxe à tona problemas reais que a escola está enfrentando hoje. E a evasão, ela não é uma evasão, como você falou, ela não é uma evasão por problema econômico, distanciamento da escola, qualquer apoio dos pais. É porque realmente ele não vê na escola o interesse dele em estar ali estudando. Muito bem, durante o programa de hoje a gente vai ver como é que a JA trabalha, né? A Júnior trabalha esse despertar desse interesse para trazer esse aluno de volta para a realidade do dia a dia. Bom, o Educa Floripa, aqui no Educa Floripa a gente tem um espaço para conhecer o lado B dos profissionais que atuam na área de educação. Hoje a gente conhece o lado B de uma professora que está muito voltado à promoção da saúde e do bem-estar mental e emocional. Confere aí. Eu sou a Alessandra, sou professora de Educação Física, atuo na Educação Infantil no NEM Abraão e também sou professora da EJA, né, pela Prefeitura também, de Florianópolis. O meu lado B, né, o que eu gosto de fazer no meu lazer, está muito relacionado à minha profissão, né? Hoje eu escolhi a prática de CrossFit, mas eu gosto muito de atividade física, né? Então, além do CrossFit, eu gosto de correr na rua, gosto de andar de bicicleta. Acho que a gente mora numa cidade que nos privilegia, né, para essa prática ao ar livre. Isso é muito importante, né, vistos os inúmeros benefícios que a atividade física nos proporciona. É comprovado, né, cientificamente que ela auxilia na redução de doenças como diabetes, hipertensão arterial e melhora, né, o humor, a autoestima e a nossa produtividade, né? O que faz a gente trabalhar melhor e ter uma melhor qualidade de vida, né? Acho que desperta esse sentimento de felicidade. Então, com esses benefícios todos, a prática me ajuda a estar mais disposta, né? A estar mais motivada para trabalhar e também com mais saúde, tanto física quanto mental. CrossFit é uma modalidade, né, que envolve exercícios de força, de ginástica e de cardio. E eu faço, sim, todos os dias, sim, 6 vezes na semana, de segunda a sábado. E é uma coisa que é um hábito, né, é um vício. Esse foi o nosso quadro Lado B com a professora Alessandra Catarina Martins, lá da escola, lá do NEM Abraão. Voltando aqui ao nosso tema de hoje, nós estamos conversando com o Evandro Badim, que é da Junior Achievement. A gente falava sobre evasão escolar, a gente falava sobre evasão do interesse. Hoje em dia, na sua opinião, a escola em si está conseguindo atrair esse aluno, a atenção desse aluno?
para a educação? Duran, eu acho que nós melhoramos muito, nós já nos aproximamos um pouquinho mais do interesse do aluno. A verdade é que a gente ouve pouco o próprio aluno. Né? Eu brinco sempre que um jovem dessa idade, quando compra um fone de ouvido e não funciona, ele encontra todos os caminhos para resolver o problema dele. E muitas vezes ele na escola também não é protagonista do seu próprio estudo. Né? Nós estamos falando de um aluno que deveria se tornar um estudante, que é aquele cara que investiga. Por outro lado, eu tenho o professor, que muitos professores acabam, mesmo sem querer, estando resistentes às novas tecnologias, às novas oportunidades. O que a gente está vendo no Junior Achievement é que isso está alterando. Cada vez mais a gente nota que os professores estão buscando se aproximar dos alunos e ser verdadeiramente um facilitador. O que acontece? Se eu não trago de verdade o mundo para dentro da sala de aula e eu fico apenas nos livros ou naquela parte teórica, eu afasto esse jovem da realidade dos fatos. E isso é muito mais difícil mantê-lo atento. A gente sabe que manter a atenção de um adolescente já é muito difícil. Você imagina se é um assunto que ele não consegue entender como isso funciona na prática. Mas nos últimos anos nós temos melhorado muito. E falando de cidades como a nossa, Florianópolis é um exemplo para o estado, né? Porque a gente já começa a trazer para dentro da sala de aula várias outras organizações que complementam o estudo desse jovem e trazem a realidade. Então eu acho que a gente melhorou bastante nesses últimos anos. O aluno de 25 anos atrás é um aluno diferente do aluno atual, né? A Júnior, ela atua em Santa Catarina há 25 anos. Vocês encontraram há 25 anos atrás um cenário diferente, né? Aquele ensino mais tradicional, a questão da decoreba. Hoje esse aluno não, ele é atraído por essas novas tecnologias e você falou agora de um tema muito importante que é uma commodity, né? A atenção das pessoas. Hoje o mundo precisa entender como chamar a atenção das pessoas para o seu conteúdo ou para o seu produto, né? Que tipo de oportunidades esse aluno, né, desse atual está buscando na escola? Como é que foi essa evolução desses 25 anos de atuação? Bacana falar, porque 96 para cá, 97 para cá, 25 anos, foram mais de 700 mil jovens que participaram dos programas aqui no estado, né? O que a gente percebe? Duas mudanças muito claras. Primeiro, das empresas, porque o termo empreendedorismo na sala de aula, e muitas vezes também nos negócios, era visto apenas como aquele cara que criava uma empresa, montava o seu negócio. E esse termo ganhou muito mais escala. A palavra empreendedorismo hoje mostra que eu empreendo o meu talento. Isso pode ser numa viagem, num negócio ou qualquer outra atividade. Então nós aprendemos muito. Primeiro, as empresas entenderem que era bacana investir no jovem ainda na escola, porque havia o interesse apenas, talvez, no aspecto da reclamação, que a escola não estava entregando um produto adequado para ser contratado, a mão de obra não era qualificada. No entanto, as empresas descobriram que era possível intervir na formação desse jovem e lá no final ter um jovem melhor. O segundo, a escola, porque muitas escolas não aceitavam temas desse tipo, porque isso, de alguma forma, utiliza aulas e tempo de aula para a ementa tradicional. E hoje as escolas estão muito mais abertas a receber conteúdos que a gente chama transversais ou muitas vezes até extracurriculares que complementam. Grandes aprendizados tivemos, então, essa mudança das empresas, as escolas recebendo programas desse tipo, e aí o jovem muito mais satisfeito. Você imagina, nós temos um programa chamado Innovation Camp, por exemplo, onde a gente traz um desafio real. Há pouco tempo fizemos um que a gente trouxe assim, como transformar lixo, entre aspas, né, resíduos em negócios. E você traz um desafio, que é um desafio do lixo contemporâneo e, por outro lado, também para que ele traga recursos. Quando ele abraça isso, todas as ferramentas que a gente utiliza nessa metodologia, que são ferramentas da abordagem do Design Thinking, para eles são fáceis. E são ferramentas em inglês difíceis, que jovens universitários às vezes não têm. Mas pelo fato de ter um desafio real, que eles têm que entregar uma solução inovadora, eles compram. E aí, aquilo que a gente falou, a atenção é captada. E ele consegue ficar 100% ali naquele processo. Hoje dá para dizer que a prática é a grande ferramenta da educação hoje, né? Sem dúvida nenhuma. A gente vai dar um intervalinho rápido porque eu quero chamar nossa matéria especial. Florianópolis sediou o 4º encontro de secretários municipais de educação de capitais. Estiveram presentes dirigentes de Curitiba, São Paulo, Recife e Porto Alegre. Confira. Intercâmbio de experiências e troca de informações na área da educação. O que foi útil ou funcionou em uma cidade pode ser replicado ou adaptado em outro local. Esse foi o tom de um encontro que reuniu em Florianópolis secretários de educação de diversas capitais. Os participantes conheceram programas, projetos e ações desenvolvidas na rede municipal de ensino. E os secretários de São Paulo, Recife, Porto Alegre e Curitiba vieram conhecer
o que a gente está fazendo aqui. Visitamos 3 creches, fizemos a reunião aqui na Escola do Futuro da Tapera e foi um dia de muita troca. Eu acredito que eles aprenderam alguma coisa com a gente, mas nós também aprendemos muito com eles com essa troca de experiências. O objetivo dessa reunião com os secretários de capitais é justamente isso, é a troca, né, para que a gente possa cada vez mais qualificar e melhorar o nosso ensino de educação, a nossa educação no país. Nada se constrói sozinho e a troca de experiência sempre é muito positiva. Florianópolis é uma cidade aberta a conhecer novos trabalhos na área da educação. Nós temos desenvolvido muito nos últimos anos, o trabalho é muito bem feito pela equipe da educação. E isso tem chamado a atenção de outras cidades brasileiras, como é o caso das capitais que hoje estão nos visitando. A Escola do Futuro, as nossas creches, os nossos NEIM. Agora lançamos o NEIM do Futuro, que são novidades que fazem com que a formação dos nossos jovens se destaque em nível nacional. E essa é mais uma oportunidade de a gente compartilhar isso com outras cidades. Além das visitas às unidades, a equipe de Florianópolis apresentou o conceito de escolas e creches do futuro, espaços voltados para uma educação ainda mais atual, que trabalham com multilinguagens, como inglês, libras, música, artes visuais e tecnologia. Que é uma oportunidade de nós trocarmos experiências, conhecermos as boas práticas, né, os bons projetos que estão sendo desenvolvidos. E realmente Florianópolis é uma referência, um trabalho super bonito, não só em projetos como este da Escola do Futuro, como nas creches, que fazem um trabalho muito diferenciado, mas esses encontros são muito importantes e tem sido, com certeza, uma oportunidade extraordinária. Algumas coisas que chamam a atenção, esse belo trabalho que é desenvolvido com relação às creches, à educação infantil. A gente percebe que aqui o município tem um olhar muito diferenciado do trabalho que é feito na educação infantil, não apenas por ter prédios muito bonitos, mas por trabalho pedagógico, o trabalho que é desenvolvido nas unidades. Outra coisa que chama muita atenção é esse olhar especial para a questão das competências digitais, para a área de tecnologia e inovação, com certeza uma marca da própria Florianópolis que está sendo trazida também para a educação, então com certeza é muito importante. E esse é um dos objetivos do encontro, né? A gente tem em alguns momentos a discussão de temáticas que são comum a todos, que nós elegemos como importantes ser discutidas em dado momento, mas também a partir do conhecimento, né, das boas experiências que nós temos na cidade que está tendo a reunião, a gente poder ter um momento para poder debater a importância dessa temática, ou seja, qual a importância da tecnologia e da inovação nas nossas escolas. Os secretários também conheceram o trabalho realizado no Bairro Educador. O programa atende principalmente estudantes no contraturno com diversas oficinas. A gente está sempre num processo de aprendizagem e as dificuldades, né, os desafios são os mesmos, muda de tamanho, né? Só que aí às vezes algum já achou uma solução para uma questão, outro ainda está pensando, tem uma ideia inovadora que ainda não foi pensada e você vai com isso trocando experiências e todo mundo cresce junto. Foi uma grande inspiração, né? Eu vim com os meus colegas de Porto Alegre, de Curitiba, Recife, aprender e beber um pouco aqui do conhecimento de Florianópolis. Então, tanto o Bairro Educador, como a Escola do Futuro, o trabalho com as creches, com as escolas de educação infantil, nas escolas integrais. A gente sai daqui muito inspirado para levar para São Paulo boas ideias praticadas aqui em Florianópolis. O Bairro Educador foi uma ideia bastante inspiracional, né, para nós, algo que a gente não tem nessa formatação lá, assim como o trabalho com a educação inclusiva, o trabalho com os professores de Libras, né? Então tem muita coisa que eu fiquei animado. Essa foi a nossa matéria especial aqui no Educa Floripa sobre esse encontro de secretários da educação aqui na capital. Falando hoje com Evandro Badim, que é diretor executivo da Junior Achievement Santa Catarina. Falar de educação financeira na sala de aula ainda é um tabu?
Duran, eu diria que é um tabu falar de educação financeira em casa, né? Casa. Então, imagina assim, que hoje é muito mais fácil falar de um acidente, de drogas, de violência à mesa, do que falar do orçamento da família. Isso se transfere para a escola. Você tem um jovem, por exemplo, de 10 anos de idade, que naturalmente, pela sua idade, quer ter tudo na vida, quer ter o melhor celular, quer ter o computador, videogame, sei lá. E aí ele não entende que existe um orçamento familiar, que existe um espaço. Então, cada vez mais cedo, a gente entende que precisa falar de finanças. Sobretudo entender o tripé de finanças. Nós temos uma parte que é a poupança, quer dizer, não existe alguém que prospere sem poupar, portanto, gastar menos do que ganha, e isso a gente precisa mostrar para esses jovens. O segundo é entender que o dinheiro pode trabalhar para você, então entender o que é investimento também para esse jovem. Porque se eu consigo poupar um pouquinho, como eu invisto esse recurso e torno a minha vida mais tranquila lá na frente e tudo mais. E até pensar no futuro não é muito fácil para os jovens. Olhar assim, eu vou poupar agora para quando eu tiver 60 anos. É muito tempo. Mas isso até para os adultos isso acontece. E o terceiro é o empréstimo, que é um tema muito importante, porque jovens de 13, 14 anos estão tendo acesso a recursos, tendo acesso às vezes a cartão de débito, de crédito, que os próprios pais às vezes entregam. Então, educar para as finanças é fundamental para que a gente tenha ali na frente um adolescente, um jovem mais consciente também da sua progressão na área financeira. Está na hora de acabar com aquela célebre frase, né? Esse mês o papai não tem dinheiro. É né? isso aí. Né? A criança não se contenta mais com isso, né? Bom, a Júnior está fazendo um trabalho aí para secretarias de educação, especificamente aqui em Florianópolis, né? Como é que é essa parceria? Como é que está sendo essa parceria aqui na Os capital? Primeiros 20 anos, vamos lá, talvez menos um pouquinho de 20 anos, a gente utilizou muito voluntários das empresas que apoiam o projeto. Essa era uma tônica mundial da Junior Achievement, utilizar essas pessoas para irem lá na sala de aula. Só que chegou um momento que a gente precisava escalar esses resultados. Não havia mais a condição de ter voluntários das empresas suficientes para atender. Nós temos 700 mil jovens hoje no universo de Santa Catarina estudando. Então a gente entendeu que alguns programas da Junior Achievement podem ser endereçados à própria Secretaria Municipal de Educação e também do Estado, onde a gente capacita os educadores de determinadas séries. Este programa que eu comentei chama Nosso Planeta, Nossa Casa, que fala do desenvolvimento econômico e sustentável, onde os educadores recebem uma metodologia pronta, com todas as dinâmicas, jogos. Os programas da Junior são muito lúdicos, até para ser mais atrativo do que o que existe hoje. Os educadores são capacitados e levam. A Prefeitura Municipal, nós estamos caminhando para 2 programas, talvez o terceiro programa também, onde as escolas do município de Florianópolis, todos os alunos de determinadas séries vão ter acesso a uma metodologia que complemente a educação que já é dada nas nossas escolas municipais. Evandro, rapidamente, essa educação, essa transferência de conhecimento para os educadores, ela é feita de forma presencial, online? Como é que é isso? Normalmente presencial. A gente entende que capacitar o educador é fazê-lo jogar, é entender as dinâmicas, mas claro que hoje o advento aí a possibilidade de fazer online também acontece. Nós atendemos hoje 12 secretarias municipais de forma a atender todos os jovens daquele município, né? Isso nós estamos falando de um número assim em torno de 15 mil jovens, 15 mil crianças e adolescentes beneficiadas neste ano através deste formato. A Junior Achievement esse ano deverá beneficiar em torno de 35 mil jovens no estado. Um trabalho que após a pandemia é louvável, porque antes da pandemia a gente beneficiava 60 mil por ano. E a gente está voltando então a atuar de forma a atender todos como a gente fazia antes. Muito bem. Aqui no Educa Floripa a gente tem o nosso momento de reflexão. A gente sabe que o professor dos dias atuais precisa levar os estudantes a pensar e criar soluções. Por isso, esse professor precisa sempre estar aberto aos questionamentos e às perguntas que surgem. Essa é a reflexão do quadro É o Seguinte de hoje. É o seguinte, perguntas ao final. Isso é para matar. Tem professor que inicia sua aula dizendo o seguinte: olha pessoal, hoje é um tema novo, então eu vou dar uma aula e assim, ó, deixa eu terminar o raciocínio e as perguntas são ao final. Olha pessoal, a vida não funciona assim, a sociedade não funciona assim e uma aula não pode funcionar assim. As perguntas não podem ser ao final. Por sinal, o papel do professor é justamente fazer muita pergunta e deixar o estudante responder a pergunta. Porque eu sempre digo, tem professor que adora fazer pergunta, mas tem professor que na verdade adora mesmo é responder a pergunta. O papel do professor é levar o estudante a uma reflexão,
é levar o estudante a pensar. Se isso for verdade, e eu acredito que isso é verdade, o professor não pode dizer, não, deixa eu terminar, depois tu pergunta. Não, isso acaba com o raciocínio, isso acaba com a criatividade, isso acaba com a inovação que vem do estudante. O estudante é o agente principal do processo numa sala de aula. É isso mesmo. E qual o papel do professor, então? É aquele que instiga, é aquele que gera dúvida, é aquele que cria o conflito saudável. E quem sabe numa única mensagem eu poderia dizer que o espaço da sala de aula, a única convergência que deveria existir é a divergência. Isso, é o debate, é com o debate que eu aprendo, é com a crítica que eu construo uma nova ideia. Por isso que eu não posso admitir professores que dizem o seguinte, perguntas ao final. Não há final, né? Sempre há o meio, sempre há um momento para perguntar. Não, o momento para perguntar é sempre, é a qualquer momento. Então, eu tenho dito o seguinte quando os professores conversam comigo, né? Não pode ter essa história de perguntas ao final. As perguntas têm que ser sempre, a qualquer momento, no momento que a dúvida existir. E você, estudante que está me vendo, tem um ditado que eu adoro, que diz assim, aquele que pergunta é bobo por 5 minutos, aquele que não pergunta é bobo para sempre. O que significa isso? Você que está me vendo, tem uma dúvida, pergunta. Pergunta para o professor. Muitas vezes o próprio professor nem sabe a resposta. O próprio professor queria também um dia fazer essa pergunta. Quem está do teu lado, quem sabe vai rir da pergunta, a princípio idiota que você está fazendo. Mas ele também estava com a mesma dúvida e não teve coragem para fazer a pergunta. Então, você que está me vendo, estudante, tem que ter coragem para perguntar. O professor tem que ter a capacidade de parar a aula, parar seu raciocínio, escutar seu estudante e ver o que é que ele está fazendo, o que é que ele está perguntando, qual é a dúvida. E quem sabe a aula muda completamente naquele dia o caminho que ela estava seguindo. Então, fica a questão. Pergunta ao final, jamais. Você, estudante, quando tem uma dúvida, pergunte imediatamente. E professor, responda. E tenha a humildade também de dizer, não sei a resposta. Vamos construir junto. É o seguinte, a educação transforma. Um grande abraço e um beijo no coração. Esse foi o nosso momento de reflexão no quadro É o Seguinte aqui no Educa Floripa. Evandro, a gente já está no finalzinho do programa. A Junior Achievement, ela realiza atividades curriculares e extracurriculares, né? Como é que são feitas essas atividades? Então, Dura, a primeira fase, ensino fundamental, basicamente o programa acontece no horário curricular. Uhum. No entanto, no lugar de uma aula de ciências ou de matemática ou português, acontecem os programas, por isso eles são transversais. Já no ensino médio, a gente tem programas que são curriculares e outros extra. Esse que eu comentei, por exemplo, como a mini empresa, que eles criam uma empresa durante 12 semanas, obviamente acontece fora do horário de aula. Agora, com o advento do ensino integral em algumas escolas, ele pode ser feito à tarde ou até à noite, né, para favorecer inclusive a vinda dos voluntários. E programas como Innovation Camp e outros também. A intenção sempre é trazer complemento à educação formal que hoje a gente faz nas escolas. E a Junior Achievement é para essas escolas, ou pode ser para essas escolas, uma ferramenta gratuita e poderosa para fazer isso que a gente chama de interdisciplinaridade ou transversalidade. Muito bem. Como é que faz para saber um pouco mais da Junior Achievement? Então hoje nós temos... O Instagram é muito conhecido pelos jovens, né? Eles adoram, JA Santa Catarina por extenso, JA Santa Catarina. Ali ele tem acesso também ao site, a LinkedIn, a Facebook e outros caminhos. E ali tem o calendário dos programas, inclusive online. Não falamos aqui, mas nós temos todos os meses 4 programas gratuitos online que eles podem acessar sem necessariamente que a escola esteja, entre aspas, envolvida com a JA aqui no estado. Muito bem. @JA Santa Catarina no Insta, lá você tem todas as informações. Evandro Badim, muito obrigado aí pela sua entrevista. Eu que agradeço. Parabéns e sucesso aí ao Educa Floripa. Parabéns a vocês também. O Educa Floripa fica por aqui. Nos vemos no próximo programa. Até lá.